Muita gente tem um sonho de começar a tocar na igreja, porque é o objetivo dele. Então ele corre atrás, tenta estudar, às vezes aprende sozinho, fica na internet, se dedica, mas quando começa a tocar na igreja, aí desiste, aí acaba a motivação de querer evoluir cada vez mais. E aí fala, já tô aqui na banda, já tô escalado, já faço parte do grupo, pronto, para mim já tá bom. Isso eu vejo em várias igrejas, inclusive na igreja onde a gente congregava aqui, tem um irmão ali que é do mesmo jeito. Ele toca, vixe, há muito. O que eu tenho de idade, eu vou fazer 32 anos. Eu creio que ele tem isso só de música. E qual que é o problema? Ele nunca evoluiu. Muita gente começou depois dele a estudar, e eu sou um exemplo disso. Comecei bem depois dele, porque o que eu tenho de idade ele tem como músico. E nesse meio tempo ele nunca evoluiu, ele continua do mesmo jeito, mas para ele tá tudo certo. Por quê? Ele já tem o lugarzinho dele para tocar, ele chega no domingo, vai lá com o instrumento dele, liga, toca os hinos da harpa, para ele tá bom, ele não toca para mais nenhum grupo, toca super mal. Os músicos não gostam de tocar com ele porque ele atrapalha. Não só isso, mas também não é só os músicos que não gostam de tocar com ele, mas os cantores também não gostam de cantar com ele tocando. Mas para ele tá tudo certo. Outro exemplo também, eu lembro na banda ali, tinha uma orquestra na nossa igreja, e os músicos, a maioria dos músicos não relava a mão no instrumento. Aí chegava nos ensaios, o ensaio era aqueles ensaios terríveis, que durava horas e horas e horas para sair os hinos tudo meia boca, tudo mais ou menos. E aí o maestro sempre chegava e falava, e aí, quem estudou? Vocês relou a mão no instrumento essa semana? A maioria falava que não, que tinha guardado o instrumento no domingo anterior e só estava tirando o instrumento da capa naquele domingo para poder tocar. Então são pessoas que não estudam, não valorizam, não correm atrás. Então acho que esse é o maior problema, porque a maioria das pessoas, na igreja principalmente, pelo fato, igual a Jace disse, de tocar só o básico, aprender o básico, para elas tá bom. Até inclusive uma coisa que eu ouço muito são as pessoas que aprendem sozinho na igreja e aprendem a tocar de ouvido. E elas falam, pronto, já sei tocar de ouvido, eu já sei tudo, não preciso mais aprender a ler cifra, não preciso aprender a ler tablatura, não preciso aprender a ler partitura, porque eu já sei tocar de ouvido, como se ouvido fosse a melhor coisa de todas. Na verdade, não, é apenas uma forma de se tocar. Mas, vou dar um exemplo para vocês. Partitura. Muita gente chega para mim e fala, mas eu não preciso ler partitura, eu não vou tocar na igreja lendo partitura. Mas, só para vocês terem uma ideia, as maiores literaturas musicais, os maiores livros que existe de todo mundo estão em partitura. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Eu não toco instrumento de orquestra, eu toco violão, por que eu tenho que saber ler partitura? A partitura é a melhor linguagem de todas, de longe, muito melhor do que cifra, muito melhor do que tablatura. Por quê? Ela é uma linguagem universal. Inclusive, ela é até melhor do que tocar de ouvido. Por que ela é melhor do que tocar de ouvido? Se você sabe tocar de ouvido, é muito bom. Mas se você precisar transmitir isso para alguém, se você precisar escrever um arranjo para alguém, você não vai conseguir só tocando de ouvido, você vai saber só para você. Por isso que em orquestras todo mundo toca lendo partitura. Então, o que acontece? A partitura ela é a única linguagem universal que a gente tem. Como assim universal? Se eu pegar a tablatura, que são aqueles números, ela serve apenas para instrumentos de cordas. Se eu pegar a cifra, ela serve apenas para instrumentos harmônicos, instrumentos melódicos igual saxofone, trompete, violino. A cifra não vai servir porque não tem acordes nesses instrumentos, por exemplo. E também tocar de ouvido só serve para você, mas para as outras pessoas não. Agora, a partitura serve para instrumentos melódicos, harmônicos, instrumentos de teclas, de cordas, de sopro, todos os instrumentos da face da terra, a partitura funciona. E se você toca de ouvido, você pode escrever para a partitura o arranjo para todo mundo, inclusive por isso que as orquestras utilizam apenas a partitura. Então, por que uma pessoa vai escrever um livro sobre ritmos, por exemplo, em cifra? É impossível. Como que alguém vai escrever um livro sobre, sei lá, sobre harmonia em tablatura? Então, quem vai vender esse livro opta sempre por escrever em partitura porque é universal. Ele consegue vender esse livro para todos os tipos de instrumentos e consegue atingir muito mais músicos. Então, por conta disso, tudo é escrito em partitura. E aí eu vejo muita gente chegando em mim e falando, eu quero aprender, sei lá, quero aprender a improvisar, escala. Tem algum livro? Eu falo, vixe, eu tenho vários. Aí eu passo para a pessoa, ela olha e fala, vixe, está em partitura, não sei, não consigo estudar. Ou, quero aprender harmonia, tem algum livro? Eu dou, tá em partitura, não consigo. De ritmo,
Qualquer coisa tem livros, galera. Eu tenho, nossa, zilhões de livros aqui que eu estudei durante a faculdade, que eu estudei com todos os meus professores, que eu estudei na minha especialização. Para quem não sabe também, eu fiz uma pós-graduação em arranjo e composição também pelo Souza Lima, depois que eu terminei a faculdade. Então eu tenho 2 especializações em música. E nessa época eram muitos livros que a gente estudava e todos eram em partitura. E às vezes tem um irmão na igreja que começa a aprender um pouquinho o basicão, só toca igual a Jace disse, o tigiriguidim com 3 acordes, mas sabe tocar de ouvido e falar, tô arrasando, só isso aqui que eu sei, já tá ótimo, já tá muito bom. E é um problema, por quê? Primeiro, você não tá fazendo o melhor para Deus, se para Deus é o melhor, a gente tem que estar sempre se dedicando e estudando cada vez mais. E segunda coisa, você não vai evoluir. Terceira coisa, você sempre vai ser dependente de um professor. Então você não consegue se desenvolver sozinho. No nível que eu tô, eu já consigo me desenvolver sozinho, mas olha quanto que eu tive que estudar para me chegar nesse nível, de eu pegar um livro e conseguir entender ele de cabo a rabo, entender a leitura de cifra, partitura, tocar de ouvido, tablatura, conseguir entender a questão de harmonia, porque eu já tenho uma boa base. Agora, se eu pego qualquer coisa, eu consigo ter uma certa noção lendo e entendendo o que está lá. Mas para mim chegar nisso, eu precisei estudar 15 anos, mas não foi 15 anos estudando sozinho. Foi estudando muito com vários professores, fazendo faculdade de música, fazendo 2 especializações. Então, para mim chegar nesse nível, demorou muito, galera, muito mesmo. E até hoje eu ainda estudo. Até hoje eu nunca parei, nunca vou parar. Por quê? Eu sei que eu faço tudo isso que eu faço é para Deus. E se é para Deus, eu tenho que entregar o melhor e não pior. Tipo assim, já tô tocando, tá super simples e tá bom. Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, onde eu ensino algum conteúdo de valor para você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.